O Excel é uma poderosa ferramenta para uso em diversas áreas. Veja neste curso alguns recursos avançados muito úteis, tanto para o ambiente doméstico, quanto principalmente para o ambiente empresarial. Nesta aula veremos alguns recursos interessantes para melhorar nossos gráficos, criar um gráfico similar ao gráfico de Gantt e ainda a criar mini-gráficos. O Microsoft Excel é, sem dúvida, uma ferramenta versátil e muito completa. E traz, a cada versão, novidades que deixam nosso trabalho mais prático, melhor apresentável e também mais organizado. Um exemplo disso é um recurso chamado Spark Lines. Os Spark Lines são mini-gráficos que podemos criar em nossas planilhas do Excel. Você provavelmente já inseriu gráficos para demonstrar melhor o resultado de uma tabela para seus colegas de trabalho, seu chefe ou outras pessoas. E já chegou a ter algum contato no primeiro módulo deste curso com os mini-gráficos. Mas nesta aula falaremos um pouco mais sobre o uso deles e veremos que podem ser muito valiosos em diversas situações. O diferencial dos mini-gráficos é termos a condição de trabalhar a apresentação da evolução de um único registro, já que ele é aplicado em cada célula de sua tabela. Com a utilização deste recurso, o Excel ganha mais poder para a geração de tabelas com gráficos, que podem ser exportados para documentos, apresentações ou mesmo para páginas web. Vamos abrir um documento no Excel para que possamos testar o uso deste recurso. Dê um clique na guia Arquivo. Em seguida, clique aqui na guia Pastas. Dê um clique em Documentos do Excel. Para acessar o arquivo que desejamos, clique na barra de rolagem e arraste até este ponto. E então clique no arquivo orçamento trimestral.xlsx. Pronto, temos aqui um documento com as informações de um orçamento para 3 meses. Iremos criar nesta coluna, com a identificação de gráfico, um gráfico para acompanharmos o progresso das contas em cada mês. O primeiro passo é selecionar os dados que irão gerar cada mini-gráfico. Para isso, clique na célula A5 e arraste até a célula D16. Com os dados selecionados, clique na guia Inserir. E para inserir os mini-gráficos, como você deve se lembrar, clique aqui no botão Mini-gráficos. Note que temos 3 tipos de mini-gráficos para escolhermos. Além destes 2 mais tradicionais, linha e coluna, temos este outro chamado ganhos-perdas. O tipo ganhos-perdas é um gráfico de colunas que evidencia valores negativos. Ele é muito útil em algumas situações. Vamos testar cada um dos tipos para ver como ficam com os dados que temos. Primeiramente, clique sobre o tipo linha. Note que é aberta a janela Criar mini-gráficos. Aqui já temos definido o intervalo de células usadas para sua criação, então não precisamos alterar. Nesta outra caixa precisamos informar o local onde serão inseridos os mini-gráficos. Embora possamos inseri-los em qualquer célula, o mais natural é que fiquem na sequência dos dados da tabela. Clique neste botão para reduzir o tamanho da janela e escolhermos o local. Agora clique sobre a célula E5 e arraste até a célula E16. Clique novamente neste botão. Com as informações definidas corretamente, confirme no botão OK. Veja aqui as miniaturas de gráfico para cada registro. Note que cada uma representa fielmente o conteúdo dos registros. Observe, por exemplo, o registro da linha 10. Inicialmente, a linha do gráfico aponta um crescimento.
pois o valor aqui é 100, maior do que os outros dois valores apresentados para ele. Em seguida, há uma queda na direção da linha do mini gráfico, pois o valor diminuiu para 50. Com essas ilustrações fica bem mais fácil entendermos e observarmos o que aconteceu em cada mês com cada despesa. Agora dê um clique sobre outro tipo de mini gráfico, o tipo coluna. Observe que é interessante a forma como os dados são apresentados agora. Como dissemos, podemos usar qualquer um dos tipos de gráficos aqui para representar os dados. Para testar o outro tipo, clique sobre perdas-ganhos. Note que os dados não parecem diferentes. Isto se deve ao fato de este tipo ter como finalidade destacar valores negativos, o que não acontece neste caso. Todos os valores da tabela são positivos. Vamos então voltar ao gráfico para o tipo coluna. Assim, escolha esta opção. Muito bem, por meio das opções da Guia Design, podemos fazer diversas alterações nestes recursos para torná-los mais compreensíveis. Aqui, por exemplo, temos algumas caixas que podem ser ativadas para tornar o mini gráfico mais claro e explicativo. Podemos destacar os pontos altos, baixos, negativos, o primeiro e o último. Isso ajuda a visualizar rapidamente um determinado aspecto que é importante para quem está utilizando a planilha. Por exemplo, clique sobre a caixa ponto alto. Observe que agora os pontos em que os valores são maiores estão destacados com a cor vermelha. Clique novamente nesta caixa para desmarcá-la. Vamos testar outro ponto. Dê um clique na caixa último ponto. Neste caso, note que cada uma das últimas colunas está em tom mais forte. Mas digamos que você quer destacar as últimas colunas com outra cor. Então clique sobre o botão cor do marcador. Aqui podemos escolher para qual dos marcadores queremos trocar a cor. Veja que são as mesmas opções que temos aqui no grupo Mostrar. Em nosso caso, posicione o cursor sobre o último ponto. Ótimo! Veja que agora as últimas barras estão na cor que indicamos. Também podemos aplicar outra cor para os demais pontos do mini gráfico, que não sejam os pontos em destaque. Para isso, dê um clique aqui na seta do botão cor do mini gráfico. Temos as mesmas opções de cor. Selecione este tom laranja. Muito bom, veja que mudamos bem a aparência do mini gráfico. Mas digamos que em um dos campos dessa tabela o valor esteja em branco. Dê um clique nesta célula. Pressione a tecla Delete. Note o que aconteceu com o mini gráfico aqui. Ele perdeu a coluna de representação que estava no meio, pois não há um valor de referência. Para melhorar a exibição do mini gráfico, podemos modificar essa demonstração. Mas para isso vamos alterar novamente o tipo de gráfico. Clique sobre esta célula com um dos mini gráficos. Clique aqui na Guia Design para ativá-la novamente. Finalmente, acesse a opção de tipo linha. Pronto, note como este registro está sendo representado graficamente. Vamos aprimorar um pouco. Clique no botão Editar dados. Escolha a opção Células ocultas e vazias. Nesta janela podemos escolher como as células vazias serão interpretadas pelo Excel. Atualmente informamos que elas são mostradas nos mini gráficos como lacunas ou espaços vazios. Mas vamos mudar isso para a segunda opção. Dê um clique sobre a opção 0.
Com isso, ao encontrar uma célula vazia, o programa automaticamente irá aplicar a ela o valor 0 para a criação do gráfico. Isso evitará que fique um espaço entre os pontos dele. Clique em OK para verificarmos isso. Olhe como o ponto do meio está mais abaixo, mas dessa vez sem interrupção na linha. Dessa forma, fica mais fácil visualizar o progresso dos registros e evitarmos uma aparência de falha na criação do mini gráfico. Podemos ainda indicar onde cada coluna do registro está inserida no gráfico. Para isso, clique aqui na caixa Marcadores para ativá-la. Muito bem, como pode notar, agora podemos visualizar melhor cada ponto. Note também aqui que temos diferentes opções de estilo para aplicarmos aos mini gráficos. Vamos testar alguns deles. Por exemplo, clique sobre esta terceira opção. Veja que a cor foi aplicada a todos eles. Vamos escolher outra cor para ver como fica. Clique neste botão chamado Mais. Veja quantas opções temos disponíveis. Escolha esta outra opção de cor. Excelente, note como ele ficou agora. E temos aqui ainda outro botão que pode ser usado para configurar os mini gráficos. Dê um clique no botão Eixo. Por meio dele, podemos configurar os parâmetros relacionados aos eixos de criação de gráfico. Vamos ativar uma informação que, em alguns casos, pode ser útil. Dê um clique sobre a opção Mostrar eixo. Observe que agora temos uma linha que é a linha base do eixo X, usada. Dependendo das informações que estão sendo exibidas, pode ser importante ter essa linha. Aplicamos algumas alterações e vimos como podemos usar esse recurso visual. No entanto, pode ser que não precisemos mais destes mini gráficos. Se tentar apagá-los diretamente, nada acontecerá. Para que possamos fazer isso, temos o botão Limpar aqui no grupo Agrupar. Clique sobre a seta ao lado dele. Veja que podemos apagar apenas o mini gráfico selecionado ou todo o conjunto. O padrão, caso cliquemos direto no botão, é apagar todo o conjunto. E isso é o que iremos fazer. Por isso, clique então na opção Limpar grupos de mini gráficos selecionados. Pronto, não temos mais nenhum inserido. Mas não vamos removê-los da planilha. Assim, pressione Ctrl Z para desfazer esta ação. Bem, vamos salvar o que fizemos aqui. Clique na guia Arquivo. Escolha a opção Salvar como. Clique na pasta Meus arquivos para definir o local. Em seguida, clique apenas no botão Salvar para manter as opções sugeridas. Muito bem, espero que tenha gostado de aprender a utilizar este recurso simples, mas ao mesmo tempo muito útil. Antes de continuarmos, vamos relembrar alguns pontos vistos até aqui. Qual opção abaixo apresenta os ícones para a criação de mini gráficos do tipo ganhos-perdas? Perdas-ganhos, link, coluna, editar, dados, linha. Qual das opções a seguir corresponde a um dos pontos em destaque dos mini gráficos? Primeiro ponto, ponto superior, último, ponto, pontos negativos, ponto baixo. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Quando temos uma célula vazia entre as que geram o mini gráfico, podemos usar qual opção para corrigir a falha de exibição? Lacunas, vazio, ocultar, preencher, 0. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Excelente! Depois desta revisão, vamos continuar nossa aula falando um pouco mais sobre gráficos, mas dessa vez sobre os usados de forma padrão. Podemos dizer que um dos principais atrativos do Excel para muitos é a possibilidade de demonstrar visualmente os dados de uma planilha por meio de gráficos.
E trabalhar com esses elementos é algo bem simples e fácil. Porém, há alguns recursos ao se trabalhar com gráficos que alguns desconhecem. E com eles é possível não só demonstrar visualmente uma tabela de dados, mas deixar essa demonstração personalizada e mais intuitiva. Vejamos então algumas dicas para tornar nossos gráficos ainda mais interessantes. Para começar, algo que muitos sequer imaginam é que é possível alterar o plano de fundo do gráfico. Podemos inserir cores sólidas, texturas, cores graduais e imagens. Vamos observar isso na prática. Vamos inserir um fundo em um gráfico e para isso vamos abrir outra pasta de trabalho. Dê um clique então na guia Arquivo. Clique em seguida no comando Abrir. Vamos abrir uma pasta de trabalho que já está na lista de arquivos recentes. Clique sobre o arquivo gráfico _censo.xlsx. Veja que temos nesta planilha inicial um gráfico já criado, baseado nos dados à esquerda dele. Na sua configuração atual já é possível entender sobre o que o gráfico fala. Porém, podemos melhorar a informação passada usando mais recursos disponíveis. Primeiro, clique com o botão direito do mouse sobre esta área do gráfico em que não há nenhum objeto. Temos então o menu suspenso com várias opções para edição e formatação do gráfico. Para o que desejamos fazer, clique sobre a opção Formatar área do gráfico. Temos aqui duas guias ou seções no painel Formatar área do gráfico. A guia Preenchimento possui várias opções de preenchimento disponíveis. E é a guia que desejamos usar nesse momento. Dê um clique nela para exibir suas opções. Veja quantas opções nós temos aqui. Apenas para conhecermos, clique em Preenchimento Sólido. Veja que uma nova cor foi aplicada em todo o fundo do gráfico. Aqui podemos escolher qual será essa cor de preenchimento se desejarmos alterá-la. Outra opção de preenchimento que temos aqui é o preenchimento de gradiente, que mistura cores selecionadas. Clique sobre esta opção para ver como fica. Veja que esta também pode ser uma opção muito útil. Temos, inclusive, várias opções de configuração aqui para deixar do jeito que desejarmos. Mas vamos à que nos interessa no momento. Dê um clique sobre preenchimento com imagem ou textura. Note que automaticamente está sendo mostrada uma textura no fundo, pois é a opção escolhida por padrão. Para que apareça uma imagem, precisamos escolhê-la. Essa imagem pode tanto vir de um arquivo que temos, como da biblioteca de clip arts do próprio Office. Para nosso exemplo, já temos a imagem que iremos utilizar. Ela está em uma pasta do computador. Então, clique no botão Arquivo para encontrarmos a imagem a ser usada. Dê um clique em Disco Local C. Dê 2 cliques sobre a pasta Documentos do Excel. Esta será a imagem que vamos usar em nosso exemplo. Dê um clique sobre ela para selecioná-la. Em seguida, dê um clique no botão Inserir. Excelente! Veja aqui que a imagem já está no fundo do gráfico. Mas como o painel Formatar área do gráfico está atrapalhando um pouco a visão e não vamos mais utilizá-lo por enquanto, vamos fechá-lo. Clique no botão Fechar aqui no painel. Muito bem, com facilidade inserimos a imagem aqui e já podemos visualizar tudo. Porém, precisamos fazer alguns ajustes para que a visualização do gráfico fique melhor. Se observar bem, perceberá que em alguns pontos há muita confusão visual do conteúdo. Vamos fazer 2 alterações nele para melhorar isso. Primeiro, faremos com que o fundo da área de plotagem, a área de montagem do gráfico, fique transparente.
Para isso, clique com o botão direito neste ponto. E escolha a opção Formatar área de plotagem. Estamos com o painel Formatar área de plotagem sendo exibido e já temos a guia de preenchimento ativa. Na guia Preenchimento, dê um clique sobre a opção Sem preenchimento. Com isso, clique no botão Fechar do painel Formatar área de plotagem. Veja só, agora podemos visualizar bem melhor a imagem que inserimos ao fundo. Mas ainda precisamos melhorar outros pontos do gráfico. Outra alteração necessária é diminuir a visibilidade desta imagem de fundo. Note que em alguns pontos o texto fica difícil de ser visualizado, pois isso causa uma confusão quanto ao que estamos vendo. Então, para ajustarmos isso, dê um clique com o botão direito sobre a área do gráfico. Em seguida, dê um clique sobre a opção Formatar área do gráfico. Mais uma vez é aberto um painel. Ele já está com a guia Preenchimento ativa. Note que temos aqui embaixo uma opção para controle da transparência do plano de fundo. Quanto maior o valor de transparência aplicado, menos visível o fundo será para nós. Vamos usar este controle para aumentar o valor da transparência. Assim, clique sobre este controle e arraste até aqui. Já podemos notar ao fundo como ele fica com uma transparência de 70%. E só para comprovar que aplicamos 70% de transparência, vamos mover um pouco a visualização do conteúdo do painel. Clique aqui na barra de rolagem horizontal e arraste até aqui. Note que temos as opções para ajustar as configurações de forma precisa. Ainda falando do fundo do gráfico, podemos também aplicar nele uma imagem que esteja na web. Vamos trocar essa imagem de fundo para ver como esse recurso funciona. Dê um clique no botão Online. Veja que temos a janela Imagens Online, usada para inserir imagens na planilha. Ela apresenta diversas categorias que podem ser usadas para buscar rapidamente as opções de imagem para um determinado assunto. Ou podemos digitar uma palavra ou palavras para encontrar o que desejamos. Para este exemplo, vamos usar uma destas categorias. Dê um clique na categoria Família, que tem um pouco a ver com o gráfico. Clique sobre esta segunda imagem para usá-la. E, em seguida, dê um clique no botão Inserir. Muito bom! Observe como ficou ainda mais interessante a imagem online com a transparência que aplicamos antes. Para visualizar melhor, dê um clique nesta seta para movimentar a planilha um pouco para a esquerda. Agora sim conseguimos perceber bem a mudança. Vamos manter então essa opção em nosso gráfico. E ainda falando sobre alterações no gráfico, vamos conhecer outro grupo de opções aqui desse painel. Dê um clique aqui no grupo Efeitos. Aqui temos 4 opções de efeitos que podem ser aplicados à área do gráfico, assim como aplicamos em imagens. Vamos escolher um deles para usar em nosso exemplo, mas tenha em mente que o uso dos demais efeitos segue o mesmo procedimento. Dê um clique no grupo Formato 3D. Veja as opções disponíveis para este efeito. Podemos aplicar profundidade, luz, sombra e outros aspectos para dar ao objeto a sensação de ser tridimensional. Vamos alterar para nosso exemplo a propriedade bisel superior. O bisel é um efeito muito utilizado na composição de imagens e objetos 3D, pois permite aplicar uma superfície inclinada ou uma borda ao redor de um objeto. Ele dá um aspecto de profundidade, como se fosse um botão pressionado ou inflado.
Clique então na caixa de listagem Bisel superior. Temos várias opções que podem aplicar formas diferentes de profundidade com o bisel. Escolha no grupo Bisel a primeira opção da segunda linha, chamada ângulo. Note o efeito em volta da área do gráfico. Ele está mais suave, mas podemos modificar isso se desejarmos. Para isso, podemos usar estes controles de largura e altura. E poderemos aplicar outros efeitos ao gráfico, criando aparências bem interessantes. Mas não vamos alterar mais nada aqui. Então, para concluir, clique no botão Fechar do painel. Excelente! Temos um gráfico mais personalizado e certamente mais atraente para o público a que se destina. Mas esta não é a única forma de utilizar imagens em gráficos. Já pensou em preencher o próprio gráfico com uma imagem? Pois isto é totalmente possível. Vamos fazer isso com este gráfico que temos aqui. Mas para testar isso, vamos utilizar um tipo de gráfico que possui áreas maiores e nos permitirá enxergar melhor a mudança. Vamos aplicar nesse gráfico o tipo Pizza. Clique na guia Design. Clique sobre o botão Alterar tipo de gráfico. Nesta janela, clique sobre a opção Pizza. Vamos usar a opção já selecionada. Para confirmar, clique no botão OK. Muito bem, faremos mais uma alteração aqui para que o que fizermos possa ser bem visualizado. Vamos alterar a sequência de dados para a criação do gráfico. Então clique no botão Alternar linha, coluna. Perfeito! Temos agora duas partes do gráfico bem destacadas uma da outra. Não se preocupe com os dados, pois queremos apenas mostrar uma mudança estética. Vamos à alteração que nos interessa. Clique sobre o gráfico com o botão direito. Dê um clique sobre a opção Formatar série de dados. Novamente temos um painel aberto do lado direito, o painel Formatar série de dados. Agora clique na categoria Preenchimento. Assim como fizemos com o fundo do gráfico, clique sobre Preenchimento com imagem ou textura. Note que já está sendo aplicada uma imagem no gráfico, porém não é a imagem que desejamos usar. Clique também no botão Arquivo. Aqui está a imagem que iremos usar para nosso exemplo. Escolha a imagem que iremos usar dando 2 cliques sobre o arquivo homem versus mulher.jpg. Aí está a imagem trocada. Mas note que foi aplicada também nela a transparência e ficou tudo um pouco confuso. Ajuste a transparência clicando neste ponto sobre o controle e arrastando até o início. Agora ficou bem melhor, não é mesmo? Para confirmar as alterações, clique sobre o botão Fechar do painel. Pronto! Veja que agora cada parte do gráfico exibe a imagem que definimos. Bem, essas são algumas dicas para melhorar a aparência de seus gráficos. Utilizando as imagens adequadas e na hora adequada, certamente poderá melhorar suas apresentações e torná-las mais profissionais. Agora vamos falar da criação de um tipo de gráfico diferente. Mas antes, vamos testar se aprendeu o que acabamos de ver. Qual painel usamos para aplicar uma imagem à área do gráfico, no fundo dele? Formatar fundo do gráfico, formatar gráfico, formatar área de fundo do gráfico, formatar área do gráfico, formatar imagem do gráfico. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Quando desejamos aplicar um efeito no gráfico, deixando-o com aspecto de profundidade, qual grupo de efeito acessamos? Formato 3D, sombra, profundidade, efeito 3D, bordas suaves.
Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, vamos continuar nossa aula falando sobre um tipo de gráfico diferente. Controlar as tarefas de uma empresa, gerenciar projetos, administrar prazos e recursos, certamente é um trabalho árduo para qualquer gerente ou administrador. Um atraso ou um descontrole podem prejudicar toda a produção e o orçamento da empresa. Algumas empresas utilizam para isso uma ferramenta conhecida como gráfico de Gantt, um demonstrativo bem adequado para acompanhar o desenvolvimento de cada trabalho. Porém, podemos simular esse tipo de controle de forma mais simples, é claro, utilizando os recursos do próprio Excel. Veremos agora como fazer isso, por fazer uso de alguns truques. Bem, o primeiro passo para criar um gráfico de Gantt é entrar com os dados corretamente na planilha. Ela deverá conter 3 colunas: descrição das tarefas, início previsto para as atividades e tempo de duração. Vamos abrir uma pasta de trabalho com os dados que vamos utilizar. Clique na guia Arquivo. Depois, clique no comando Abrir. Clique então no arquivo Dados Gráfico Gantt.xlsx. Note que a lista de tarefas está na primeira coluna. É importante também que esta primeira célula fique em branco para que o Excel reconheça que a primeira linha contém os nomes das séries e a primeira coluna, as etiquetas de categoria. Em seguida, temos na segunda coluna a data de início e depois o tempo de duração. Entendido como a tabela deve ser criada, vamos iniciar a criação do gráfico. Clique nesta célula e arraste até aqui. Vamos inserir um gráfico da forma como já bem conhecemos. Clique na guia Inserir. Clique sobre a opção de Inserir gráfico de colunas ou de barras. E na lista que surge, clique em barras empilhadas. Pronto, o gráfico está montado. Vamos começar as alterações necessárias para o que desejamos. Clique sobre a legenda. Em seguida, pressione a tecla Delete para apagá-la. Agora, clique com o botão direito sobre o eixo vertical. Clique sobre a opção Formatar eixo. No painel Formatar eixo, clique sobre a caixa Categorias em ordem inversa. Isso fará com que as tarefas sejam apresentadas em sequência a partir do topo. Aqui em eixo horizontal, cruza em. Clique sobre na categoria máxima. Isso é necessário para mostrar as datas na parte inferior do gráfico. Para concluir essas alterações, clique no botão Fechar. Clique com o botão direito sobre as partes azuis das barras, que correspondem à coluna Início. Na lista de opções, escolha Formatar série de dados. Esta opção de sobreposição deve estar em 100%, como já está. Clique na categoria Linha de Preenchimento. Clique em Preenchimento. E selecione a opção Sem preenchimento. Clique em Borda. Escolha a opção Sem linha. Com estas alterações, fazemos com que a série de dados de início fique oculta, o que ajuda a simular o gráfico de Gantt. Clique no botão Fechar para concluir mais esta etapa de alteração. Para visualizar melhor, clique neste ponto do gráfico. Veja que agora parece que só temos as barras em vermelho no gráfico, como se estivessem suspensas. Este é um dos principais aspectos desse tipo de gráfico. Continuando, clique com o botão direito sobre as datas aqui embaixo. Clique sobre Formatar eixo.
Precisamos alterar as duas opções, mínimo e máximo, para valores fixos. Iremos determinar entre que datas o gráfico deverá ser exibido. Clique no começo da caixa mínimo e arraste até o final. Aqui temos um pequeno problema. A data será inserida no formato interpretado internamente pelo Excel, em valores numéricos. Em nosso caso, já sabemos os valores a serem inseridos. Mas, caso precise descobrir esse valor, poderá usar a função data-valor. Por exemplo, para descobrir o valor da primeira data, 4/8/2020, digitaríamos em uma célula, data, valor, abre parênteses, abre aspas, 04/08/2020, fecha aspas, fecha parênteses. Com isso, iremos obter o número 44.047. Então, digite nesta caixa 44.047. Pressione a tecla Tab e observe o gráfico. Veja que a alteração já está sendo aplicada nele. Pressione a tecla Tab mais uma vez. Agora, na caixa máximo, digite 44.068. Este valor que inserimos corresponde à data de 25/8/2020. Pressione a tecla Enter para confirmar e ver a alteração. Muito bom, tudo definido e alterado, clique sobre o botão Fechar do painel. Excelente, temos a base de nosso gráfico pronta. Vamos fazer um último ajuste para que as datas sejam mostradas mais claramente. Clique na alça direita do gráfico e arraste um pouco para a direita. Agora sim, a partir daqui podemos fazer algumas alterações de layout para deixá-lo mais ajustado para nossas necessidades. São alterações já bem conhecidas, como aplicar cores gradientes ou texturas nas barras, alterar a formatação das fontes de texto, entre outras. O mais importante já aprendemos a fazer. Vamos salvar o que fizemos. Dê um clique na guia Arquivo. Em seguida, clique no comando Salvar como. E dê um clique na pasta Meus arquivos. Apenas clique no botão Salvar para finalizar. Muito bem, espero que tenha tirado proveito destas dicas para utilizações diferentes em nossos gráficos. Também espero que tenha gostado dos recursos que vimos, inclusive os mini gráficos. E que todas as informações passadas nesta aula possam ser úteis para o seu dia a dia. Na aula de hoje falamos sobre Sparklines, mini gráficos que podemos criar em nossas planilhas do Excel. Seu diferencial é trabalhar a apresentação da evolução de um único registro. Ainda nesta aula recebemos dicas para deixar nossos gráficos mais interessantes. Isso pode ser feito por alterar o plano de fundo com cores sólidas, texturas, cores graduais e imagens. Por fim, conhecemos o gráfico de Gantt, que é um demonstrativo bem adequado para acompanhar o desenvolvimento de cada trabalho. Nos vemos na próxima aula.